Existe um movimento, assim, que numericamente não é significativo, mas ele é simbolicamente significativo de uma certa, sei lá, de uma certa agonia que a civilização ocidental chega devido ao seu enriquecimento, que é esse movimento chamado antinatalismo, ou os antinatalistas, que as meninas, as mulheres jovens fazem uma histerectomia total, completa, para se tornar estéreis, porque elas com isso entendem que vão evitar a multiplicação da espécie, e sendo essa espécie sapiens tão terrível, né? Eu na verdade vejo numa análise que o Freud chamaria de uma certa psicanálise selvagem, né? Que não tem nenhum fundamento, mas assim, digo de terapêutico que eu vou falar, mas assim, até parece que há um certo auto-ódio nessa atitude, né? Uma atitude de uma mulher que se torna estéril jovem para garantir que a espécie não vai multiplicar. As pessoas têm todo o direito de não querer ter filhos, é isso que está em jogo, é o ato simbólico, é muito violento, e a argumentação que o justifica, que é a humanidade, não basta ser vegana no caso, né? Como alguns deles falam, algumas delas falam, a humanidade tem que ser impedida de reproduzir, porque quando a gente reproduz em larga escala industrial, massacradores dos animais, né? É claro que essas pessoas parecem não perceber que a natureza é, em parte, um grande massacre contínuo desde que ela existe, né? E também massacre de rúculas, alfaces, que estariam felizes aí fazendo fotossíntese se você não as comessem também. Então, esse tal movimento antinatalismo me parece uma típica modinha, que deve ter suas razões psicológicas de sofrimento aí na base, que cresce em ambientes onde provavelmente as pessoas têm uma vida material bastante sustentada, e é interessante porque índices como produto interno bruto, baixa taxa de desemprego, condições materiais de sobrevivência garantida têm gerado altos impactos no comportamento dos mais jovens, né? Gerado aquilo que os americanos chamam de slow life strategies, ou estratégias de uma vida lenta, no sentido de que muitos jovens vão adiando atitudes que são marcadores de vida adulta, como morar sozinho, se autossustentar, estabelecer vínculos de média duração pelo menos, ter filhos, né? É um dos marcadores de vida adulta, que esse sintoma tem aparecido bastante, e essa pesquisa a qual me refiro, ela cobre 53 países sobre esse tipo de comportamento entre os jovens. Eu acho que no meio dessa atitude, os antinatalistas seriam, digamos assim, uma espécie assim, radical de você, na verdade, recusar a vida adulta e a responsabilidade. Porque a maior responsabilidade que existe é quando você põe alguém no mundo e é responsável por ele. Então essas pessoas que fazem essa histerectomia total, dizendo que estão fazendo em nome da humanidade, ou em nome dos animais que vão ser sacrificados pela humanidade, na verdade eu acho que fazem em nome de problemas psicológicos que elas provavelmente têm, ou fazem em nome da própria vontade de nunca querer ser responsável por nada e não querer ter que praticar modos contraceptivos de reprodução. Algumas delas afirmam que, se forem para cuidar de crianças, adotarão crianças pobres, no sentido de que pelo menos não serão responsáveis biologicamente pela multiplicação da espécie, mas cuidarão de forma misericordiosa de crianças que estão abandonadas por aí pela nossa espécie. Então é muito interessante como uma certa riqueza material tem produzido tamanho ódio contra a própria espécie. E isso daí parece quase um ato suicida. Então me parece que em algum momento a gente vai ter que começar a prestar atenção nesses comportamentos que, se eles vão um pouco além daquilo que seria um fenômeno localizado, eles mostram quase uma esquizofrenia da espécie.